Olá, meu caro aluno do primeiro ano do ensino médio. Estamos aqui de volta para mais uma aula de Química. E a aula de hoje é a aula de número 22, onde vocês vão conhecer sobre a famosa tabela periódica que denominamos de classificação dos elementos químicos. Então, vamos lá? A habilidade para esta aula é compreender e identificar a estrutura e os elementos contidos na tabela periódica. A estrutura da tabela periódica. Meus caros alunos, primeiro, tabela nada mais é um quadro onde estão localizados todos os elementos químicos que foram descobertos até hoje, incluindo os elementos químicos naturais e os elementos químicos artificiais que estão em estudo em laboratório. Dizemos que, na tabela, os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico, ou seja, em ordem crescente de número atômico Z. Sendo assim, veja bom, existem 7 linhas horizontais e que essas linhas horizontais nós denominamos de períodos. Vocês estão lembrados das camadas eletrônicas? K, L, M, N, O, P e Q? Então, cada período, cada linha horizontal corresponde a um nível ou camada eletrônica que você vai ver logo em seguida, tá? Geralmente, os elementos químicos que ocupam o mesmo período, eles possuem um valor de várias propriedades químicas e físicas, variando de um mínimo ao máximo e vice-versa. Então, são várias propriedades, ou seja, características físico-químicas que o átomo apresenta. No entanto, na tabela periódica, vocês vão poder observar. Com relação às famílias, olha bem, as famílias serão chamadas de grupos ou de colunas verticais, que no total, na tabela periódica, são 18. Portanto, famílias são as linhas, quando os elementos químicos estão dispostos nas colunas verticais. Período, quando os elementos químicos estão dispostos nas linhas horizontais. Sendo assim, os elementos que ocupam a mesma coluna normalmente possuem propriedades químicas semelhantes e propriedades físicas que variam gradualmente, tá bom? Isso é muito específico. Isso foi citado devido a experimentos e pesquisas realizadas por vários cientistas. Daí, o que sabemos ainda é que as propriedades químicas dependem diretamente do número de elétrons na camada de valência do átomo do estado fundamental. Agora, meu caro aluno, você está lembrado das aulas anteriores que você aprendeu a fazer a distribuição eletrônica dos átomos dos elementos químicos e você aprendeu a identificar na camada de valência do átomo fundamental, aquele que o número de prótons é igual ao número de elétrons, o átomo neutro. A camada de valência é a última camada quando você faz a distribuição eletrônica. Portanto, muito importante observar que, dependendo da distribuição eletrônica e o número de elétrons da última camada, você pode saber se os elementos químicos estão numa mesma família ou numa mesma coluna vertical, tá bom? Sobre a tabela periódica, nós temos também relacionado direto com o diagrama de Linus-Pauling, diagrama de energia, né? Nós vimos a distribuição eletrônica, foi toda regida, quer dizer, conforme o diagrama de Linus-Pauling, que era um diagrama que mostrava a distribuição dos elétrons de acordo com a ordem crescente de energia.
Sendo assim, o número N, ele indica o nível de energia, ou seja, a camada eletrônica preenchido com elétrons no átomo, que no estado fundamental indica o período da tabela ocupado por esse elemento químico. O que é N? N não é o nível? N não indica a camada? Então, o N, ou seja, o nível, ou a camada eletrônica, uma vez preenchido corretamente, quantas camadas tiver, digamos que um átomo do elemento químico preencheu e ele ocupou 4 camadas. Significa dizer que aquele elemento químico, ele está no 4º período. Então, é assim que nós queremos expressar para vocês, tá bom? Aqui nós temos o diagrama de energia, que é o diagrama de Linus-Pauling, né? O nível 1, que corresponde à camada K, o nível 2, a camada L, o nível 3, a camada M, o nível 4, a camada N, 5, O, P e Q, consecutivamente. Então, se você faz a distribuição do elemento químico e você parou na 5ª camada, no nível 5, é porque aquele elemento químico na tabela periódica, ele está localizado no 5º período. Vamos ver alguns? E assim, observem para esse quadro. Nós temos nesse quadro o elemento químico, carbono, magnésio e titânio. E aqui nós temos a distribuição eletrônica desse elemento químico no estado fundamental. Nós temos também os níveis de energias ou camadas correspondentes, né? Nós temos o nível de energia ocupada por esses elétrons. Consequentemente, você vai ter o período na tabela periódica no qual aquele elemento se situa. Sendo assim, vejamos, o carbono, ele tem número atômico 6. Ele tem 6 elétrons distribuídos. E você viu que os últimos elétrons, eles ficaram no nível 2, que é a camada L, no nível 2. Se é no nível 2, porque ele tem 2 níveis de energia. Consequentemente, o período da tabela periódica, onde esse elemento carbono está localizado, é o 2º período. Vamos ver agora o magnésio. Olhando para o magnésio, ele tem número atômico 12. Quando ele fez a distribuição eletrônica desses 12 elétrons, nós chegamos a 3s2, quer dizer, o nível é o nível 3. Se é o nível 3, significa dizer que ele tem 3 camadas eletrônicas, K, L e M. Como está no nível 3, a localização do magnésio é no 3º período. Partindo para o titânio, titânio tem número atômico 22. Se ele tem número 22, quando ele fez a distribuição, ele parou. Os últimos elétrons, os elétrons mais energéticos, parou em 4s2. 4 é níveis de energia. Significa dizer que o titânio tem 4 níveis de energia, sendo a camada K, L, M e N. Sendo 4 níveis de energia, a localização do titânio na tabela periódica, consequentemente, é o período 4. Vocês viram que o número de níveis ou camadas que um elemento químico apresentar indica exatamente em qual período ou linha horizontal da tabela periódica ele se encontra, ok? E na sequência, vamos ver os elementos representativos. Os elementos representativos, eles são também aqueles que representam o grupo A dos elementos químicos. E aí são os elementos químicos que estão nos grupos no 1, quer dizer, na primeira coluna vertical, no grupo 2, na família 3, grupo ou família, eu estou falando, hein? São as linhas verticais. 14, 15, 16, 17 e 18. Então, isso aqui são denominados de grupos
que é o grupo dos elementos representativos, ou grupo A no geral. Todos os elementos químicos representativos, quando você fizer a distribuição eletrônica, o elétron mais energético vai terminar no subnível S ou P. Então, diz o seguinte, que os elementos representativos são aqueles que apresentam o elétron mais energético nos subníveis S ou P. É uma forma de você caracterizar um elemento químico se ele se encontra em qual família ou coluna vertical da tabela periódica. Sendo assim, vamos verificar esse exemplo. Nós temos o potássio, que ele tem número atômico 19. Ele é um átomo neutro no estado fundamental, ele tem 19 elétrons. E quando faz a distribuição eletrônica, o elétron mais energético dele está no 4s1. Sendo assim, no 4s1, o que significa dizer? Que 4 é o período que ele se encontra, no quarto período. Porém, esse 1 indica que ele está no grupo 1, ou seja, na família 1 da tabela periódica. Com relação ao o cloro tem número atômico 17. Quando faz a distribuição eletrônica, seus elétrons mais energéticos se encontram no 3s2, 3p5. O 3 é o nível de energia. O cloro está no terceiro período. Porém, na linha vertical, como ele é um elemento representativo, você soma 2 e 5, 7. Ele vai estar na família 7A. Em compensação, o potássio vai estar na família 1A. O número de elétrons do último nível dos elementos representativos indica a coluna vertical que ele está. E o nível em si indica o período que ele se encontra. Só para você ajudar a identificar na tabela periódica os famosos elementos químicos. Meus caros alunos, com relação aos elementos representativos, nós temos os grupos 1, 2, 3, 14 até o 18. E é bom lembrar que os elementos representativos, eles recebem denominações especiais. E essas denominações especiais são as seguintes. Aqueles que se encontram na família 1A, ou no grupo 1, que corresponde à família 1A. Então, são os metais alcalinos, veja bem, NS1. Ele tem um elétron apenas na última camada. Já o grupo 2 corresponde aos 2A. São chamados metais alcalinos terrosos. Portanto, 2 elétrons no último nível, na última camada. No grupo 13, são os elementos químicos da família 3A. Então, corresponde à família do bóron, porque começa pelo elemento químico bóron. E o último nível, ele vai ter 3 elétrons, conforme que eu falei. Por isso que ele está no 3A. No grupo 14, é denominado 4A, e onde se encontra, começa pelo elemento químico carbono. Lembrando que o último nível dele, independente do período, ele está com 4 elétrons no último nível. Sim, 15 é o 5A, e o 5A é o grupo do nitrogênio, porque começa com ele. Então, 5 elétrons no último nível. 16 é o 6A, e o nome especial dos elementos químicos são os calcogênios. Portanto, 6 elétrons no último nível. 17 é da família 7A e são chamados de halogênio. Portanto, 7 elétrons na última camada. E, consequentemente, 18 ou 8A, nós temos os gases nobres, que eles apresentam 8 elétrons na última camada. Ou, no caso do hélio, 2 elétrons, porque a sua camada K estará completa. Então, aí, meus caros alunos,
Só lembrando para você situar na memória a localização de alguns elementos químicos, tá bom? Falamos dos elementos de representativos, agora partiremos para os elementos de transição externa, que geralmente é conhecido como os elementos do grupo B. Nós temos os elementos nos grupos 3 a 12. Então, de 3 a 12, você viu que tinha do 12 e do 13 em diante são representativos, mas 3 a 12, eles são elementos de transição. E nós temos os transição interna e transição externa. Com relação de transição externa, são aqueles que apresentam o elétron mais energético em um subnível D. Geralmente ele é incompleto, ou seja, aquele que apresenta configuração eletrônica terminada em NS2, N-1, D. Desde que esse D vá de 1 até 8. Você sabe que o subnível D pode ir até 10. Por isso que nós dizemos que os elementos representativos, os elementos de transição externa, eles terminam no subnível D. E assim vamos verificar um exemplo para você comprovar. O paládio, ele tem número atômico 46. E quando você fez a distribuição pelo diagrama de Linus-Pauling, os elétrons mais energéticos desse átomo, ele está no 4D8. Então, terminou no subnível D, consequentemente, ele é um elemento de transição externa. Todos de transição externa vão terminar no subnível D. Com relação ao de transição interna, eles recebem denominação diferentes, que são chamados lantanídeos, porque representa o átomo de lantânio. E os actinídeos, assim sucessivamente, por causa do actínido. Eles são aqueles que apresentam o elétron mais energético no subnível F incompleto, ou seja, NS2, de forma que o F esteja entre 1 e 13. Você sabe que a capacidade do subnível F é de 1 a 14. Porém, sempre que terminar a distribuição eletrônica, o átomo no estado fundamental, e seus elétrons mais energéticos terminam em F, consequentemente, ele é um elemento de transição interna. Exemplo aqui, ó. O urânio, ele tem número atômico 92. E ao fazer a distribuição eletrônica pelo diagrama de Linus-Pauling, nós chegamos em 5F4. Quer dizer, os elétrons mais energéticos do urânio são 4 elétrons, mas que estão no subnível F. Portanto, ele é um elemento de transição interna. Recordando, os átomos dos elementos químicos representativos terminam em subnível S ou P. Os átomos dos elementos de transição externa terminam no subnível D. E os átomos dos elementos de transição interna terminam no subnível F. Então, para isso, vamos observar aqui este quadro genérico, onde nós vimos aqui as 18 colunas verticais, que são chamadas de família. E 1, 2, 13 a 18 são os elementos representativos. Por isso, recebe nomes especiais. Da família 1, metais alcalinos. Da 2, metais alcalinos terrosos. Da 13, que é a 3A, grupo do boro, ou família do boro. 14, família do carbono. 15, família do nitrogênio. 16, família dos calcogênios. 17, dos halogênios. 18, do gás nobre. E nos grupos que vão de 3 a 12, conforme vocês viram, nós temos os conhecidos elementos de transição, tá bom? Só para vocês lembrarem que os elementos representativos, eles estão nos grupos 1, 2 e 13 a 17. 18 são gases nobres.
E aí, dando continuidade, vamos partir para a classificação moderna dos elementos. Então, na tabela periódica, nós temos aqueles que caracterizam-se como metais, nós temos os não metais, temos na tabela periódica os gases nobres e o hidrogênio. Portanto, nos elementos na tabela periódica, eles possuem propriedades ou características que caracterizam-se no como um todo. Então, parte dos elementos são metais, parte são não metais, outros são gases nobres, e nós temos ainda o elemento químico hidrogênio. Com relação aos metais, meu caro aluno, o que caracteriza um elemento químico como metal? Metal, vocês já escutaram, né? Muitas vezes no dia a dia, no cotidiano, você falar dos metais. Ferro, alumínio, ouro, mercúrio, enfim. Vocês já falaram, já escutaram sobre isso. No entanto, nós temos que a principal característica química dos metais é a sua tendência a formar os íons cátions. São os íons positivos que ocorrem quando ele doa elétrons da última camada para ligarem-se a outros átomos e formar substâncias compostas, obtendo assim a estabilidade semelhante à estabilidade que os gases nobres apresentam. Características que apresentam os metais. Eles apresentam boa condutividade térmica de calor, isto é, eles aquecem-se com facilidade, eles têm condutividade elétrica, eles podem ser utilizados como fio para conduzir corrente elétrica, como o caso do cobre, não é? Eles também apresentam brilho característico, você olha para os metais e observam que eles apresentam brilho. Ductilidade é a capacidade de formar fios. E os metais, isso ele apresenta tanto ductilidade como a chamada maleabilidade. Vocês já viram folhas ou lâminas? Você tem um telhado da sua casa de alumínio. Então, imagina que ali você tem lâminas. Por quê? Porque o alumínio ele é maleável. É uma das propriedades dos metais. Assim como o ferro, entre outros, tá bom? Então, essa aqui é uma das propriedades básicas que apresentam os metais. E sabemos ainda que os metais eles são sólidos na temperatura de 25 graus Celsius e 1 atm de pressão, com exceção do mercúrio, que ele é líquido nessa condição. Então, vocês já viram que o termômetro é um líquido, né? Você coloca no termômetro e, dependendo da temperatura, você vê o deslocamento do líquido naquele termômetro. Por quê? Porque na temperatura ambiente ele está no estado líquido. Aqui nós temos alguns exemplos de metais, entre outros, o ouro, o bronze. O aço é uma liga metálica onde você tem ferro e carbono, mas predominantemente 95% é de ferro. Nós temos o chumbo, nós temos o latão, que é uma liga metálica constituída de quê? De cobre e de zinco. Chumbo é um metal muito precioso, o cobre, a prata, o ferro e o alumínio. Então, aqui estão exemplos de metais que apresentam aquelas propriedades. Consequentemente, todos eles têm a sua última camada com 1 a 3 elétrons, que facilitam ele doar para alguém, para que a sua penúltima camada passe a ser a última, com característica dos gases nobres. Prosseguindo agora, vamos ver os não metais. Os não metais, a sua principal característica química
é a tendência agora em formar ânions, quer dizer, ganhar elétrons se transformando em íons negativos. Isso aqui através do seu recebimento, para que ele ligue a outros átomos, formando também substâncias compostas, quer dizer, aquelas substâncias formadas por átomos de elemento químico diferente, fazendo com que cada átomo do seu composto fique estável, igual aos gases nobres. Geralmente, as propriedades dos ametais indicam que eles não são bons condutores de calor, portanto, eles são considerados como isolantes térmicos. Ele não transfere calor para outros tipos de materiais. Com algumas exceções, pois o iodo, que na sua forma de substância simples, I2, ele está aqui no estado sólido. Ele é um cinza escuro que apresenta um brilho metálico. Nós temos então também a grafita, que é uma forma alotrópica do carbono e que possui brilho metálico, porém é um bom condutor de calor e eletricidade. Estamos falando aqui dos não metais, aqueles que apresentam propriedades diferentes dos metais. Sobre os gases nobres, nós temos o seguinte: os gases nobres são aqueles elementos químicos que estão na família 8A. Eles são estáveis, são gases porque na temperatura ambiente já estão na fase gasosa, por isso eles são nobres, não precisam se ligar com ninguém. E quem são eles? O hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. São geralmente raros, encontrar na natureza, e normalmente eles são encontrados isolados, formando substâncias simples e monoatômicas. Que é isso? É o caso do hélio, só um átomo como elemento químico, substância hélio é um gás. O neônio, o argônio, o criptônio, todos são gases, porém, na molécula só apresenta um átomo, por isso são chamadas de moléculas que são substâncias simples, porém monoatômicos. Eles são também considerados relativamente inertes, ou seja, incapazes de reagir com outras substâncias. Por quê? Porque ele apresenta sua última camada devidamente completo, com 8 elétrons, com exceção do hélio, que só tem 2 elétrons, mas a camada K, o seu nível 2, está totalmente completo. Eis aqui algumas das propriedades que os gases apresentam. Veja a coloração do hélio, que ele está na atmosfera, ele é um gás, hein? Olha só o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Então, existem essas particularidades que identificam algumas propriedades que os gases nobres apresentam, tá bom? Nós temos aí, só para você ver, os gases nobres obedecem à regra do octeto, conforme eu falei, por quê? Porque eles têm sua última camada eletrônica, chamada camada de valência, com seus 8 elétrons. O hidrogênio, ele é um gás. Ele está lá na tabela periódica do grupo 1, na família 1A, mas ele não é um metal, devido a ele ter só um elétron, por isso que ele se encontra lá na tabela periódica no grupo 1. Ele é um elemento atípico, isto é, não se enquadra em nenhum grupo da tabela periódica, conforme eu falei. Ele é o mais simples dos átomos. Por quê? Porque ele só tem um elétron, um próton também. O número atômico dele é 1. E ele, no estado fundamental, possui um nível de energia comum com apenas um elétron, conforme eu abordei para você. No entanto, na natureza, ele é encontrado na forma de H2 no estado gasoso, pois nas altas camadas da atmosfera, ou combinado a outros elementos químicos, ele está sempre na condição de H2. Ele tem um elétron,
e ele se liga a outro átomo de hidrogênio. Por isso, nós temos a molécula representando uma substância simples, que é a substância hidrogênio, tá certo? Só para lembrarem vocês aqui, caracterizando os elementos químicos que se encontram na tabela periódica. Então, aqui está o hidrogênio, ele tem número atômico 1, ok? Massa atômica 1, e realmente o nome dele está em inglês, hidrogênio. Daí, no português, nós conhecemos como hidrogênio. E aí, meu caro aluno, conforme eu estava abordando para você, veja a posição do hidrogênio. Ele está aqui no grupo 1, tá certo? Esse grupo 1 é exatamente a família dos metais alcalinos, mas ele não é um metal, porque ele se encontra na família 1A, ou seja, no grupo 1 da tabela periódica. Todos esses elementos que você está vendo aqui em branco, tá bom? Expresso aqui como o ferro, eles são metais. Os que estão de amarelo nessa região são não metais, e os gases nobres de coloração azul, para que você possa identificar na tabela periódica com precisão. Os estados físicos dos elementos, alguns elementos são gasosos, em condições ambiente e temperatura e pressão, que entre eles o nitrogênio e o oxigênio são gases mais abundantes na atmosfera terrestre. Somente 2 elementos são líquidos em tais condições: o bromo e o mercúrio. A maioria dos elementos se encontram no estado sólido, e entre esses, alguns não são encontrados na natureza, sendo obtidos por transmutação artificial. Por isso que a gente diz, são elementos químicos artificiais que são obtidos em laboratório. Mas esses elementos, com certeza, acontecem. Sobre o estado físico dos elementos químicos, nós temos aqui, ó. Quem são os elementos químicos, os átomos que estão no estado gasoso? Então, você tem aqui o hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro e os gases nobres. Líquidos, todos os azuis que estão aqui, você vendo, aqui esverdeado, eles são líquidos, representados pelo bromo. Ferro, os sólidos naturais, e os sólidos artificiais, como o TC e outros elementos químicos. Só para você entender como estão os elementos químicos na tabela periódica. Algumas informações na tabela periódica são muito importantes para que você possa se familiarizar com a localização dos elementos. Então, diz o seguinte: conforme a posição de um elemento, podemos extrair informações preciosas, como, por exemplo, o número de elétrons no último nível de energia, que nós chamamos de camada de valência, ou até mesmo o número de níveis de energia, que essa última é das utilidades da tabela periódica. Então, são informações importantíssimas da camada de valência, o número de níveis, que representa os períodos dos quais os elementos químicos se encontram. E para isso, vejam só, essas informações. Aqui nós temos o símbolo do elemento químico, lítio. Lembrando, sempre que tiver o símbolo do elemento químico escrito com 2 letras, a menor é maiúscula, a menor é minúscula. A massa atômica do lítio o número atômico do lítio é 3 e a massa atômica 6,94. Então nós temos aqui o número atômico, o símbolo, o nome, o peso atômico significa o número de massa, ou seja, a massa atômica, no caso aqui, é do isótopo mais estável do elemento químico lítio. Temos aqui ainda a tabela periódica de um âmbito geral, em cores diferentes, para que caracterizar a posição dos elementos químicos. Então, na família 1, ou seja, na coluna 1, ou grupo 1, veja que o hidrogênio tem cor diferente. Por quê? Porque ele é um gás, os demais são metais. Os metais alcalinos
na 2, os alcalinos terrosos. Todos que estão com a coloração aqui, verde, didaticamente, representa os metais de transição, que são transição externa. Quando você tem aqui essa coloração violeta, você tem os metais pós-transição. O amarelo são aqueles semimetais que têm características e propriedades entre os metais e os não metais. E os verdes são os não metais poliatômicos, que apresentam mais de um átomo na sua fórmula. Os gases nobres, nós temos os lantânios, os lantanídeos e os actinídeos, que são exatamente os elementos de transição interna, porque eles estão exatamente localizados aqui no grupo 3, porém, os lantanídeos estão no 6º período e os actinídeos no 7º período. Só para você visualizar e compreender sobre os elementos químicos, tá bom? Então, meus caros alunos, o que eu queria refletir é sobre como você localizar os elementos químicos na tabela periódica. Veja só, vocês entenderam que nós temos 18 famílias ou grupos que caracterizam a tabela periódica. No entanto, você pode observar que a tabela periódica, você tem os elementos representativos, que estão no grupo 1 e 2, e nos grupos de 13 a 17. 18 são os gases nobres. Todos os elementos que estão no grupo de 3 a 12 são elementos de transição. Os transição externa são todos esses elementos que você pode localizar nessa região. No entanto, você tem os elementos de transição interna, que são aqueles que começam com lantânio e com actinídeo. Por quê? Eles são internos porque se você coloca aqui no grupo 3, essa tabela ela ia ficar extensa horizontalmente. Então, eles estão todos localizados nessa região, no grupo 3, no 6º período. Eles são internos por causa dessa localização. E os actinídeos, no grupo 3, porém, no período 7º. Lembrando que os elementos que estão na família, no grupo 1 e 2, os elétrons energéticos terminam em S. Da 13 a 18 terminam em P. Os elementos de transição externa terminam em D. E os elementos de transição interna terminam em F. Aí, meu caro aluno, gostaria de lembrar a vocês a importância de você conhecer sobre a tabela periódica, o que chamamos de classificação dos elementos químicos. Agora, fique ligado, já voltaremos para fazer uma revisão e você ter sucesso na sua atividade de sala. Valeu?